Tá bom, tá bom. Então, primeiro, bom dia a todos e a todas e a todos. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, eu não posso vê-los, mas é muito bom estar participando desse evento, né? This meeting is being recorded. Gostaria de começar agradecendo a João pelo convite e agradecer a parceria, né, da Livre Roda com a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação e dizer que a Livre Roda está sempre à disposição para esse trabalho conjunto com a Secretaria de Educação. Então, todas as vezes que se fizer necessário, nós estaremos presentes, tá certo? Tanto nós, quando eu falo, todos nós da Associação Educativa Livre Roda. Eu posso começar, então? Se alguém puder ficar me assessorando aí, seria bom. Pode começar, professora. Ok. Então, veja só, a minha ideia hoje, mais do que uma palestra, na verdade, é um encontro de trabalho. Eu me propus a discutir com vocês algumas questões acerca da prática pedagógica e a minha intenção é trazer aqui rapidamente um pouco de discussão teórica, que eu acho que já é do conhecimento de vocês, mas gostaria de, principalmente, deixar um tempo maior para que a gente pudesse se dedicar à apresentação de uma proposta pedagógica que eu acho que seja do conhecimento de vocês, mas que eu acho que é sempre bom a gente estar revisitando essas práticas pedagógicas. Então, a minha intenção é dividir a minha fala em dois momentos. O primeiro momento seria essa apresentação rápida sobre alguns conceitos básicos do que eu irei utilizar durante a minha discussão da prática pedagógica, e, no segundo momento, a apresentação de um projeto didático pedagógico. Tá ok? Então, a minha proposta seria a seguinte: após essa discussão rápida sobre algumas noções teóricas, eu pararia e aí viria-se algumas perguntas a serem feitas antes de eu passar para o segundo momento, que seria a apresentação dessa prática pedagógica, que eu vou dividir também em dois momentos. Pode ser assim, tudo ok? Eu sou professora, então eu sempre gosto de um retorno. Sim, professora. Pode ser, professora. Pode ser, viu? Ok. Então, eu vou começar. Pode começar. Sim? Ok. Então, eu vou começar com essa primeira parte, como eu disse, é muito rápido, depois eu paro. Eu pediria a vocês o seguinte: se houver alguma questão a ser colocada, alguma dúvida, algum acréscimo, alguma discordância, vocês anotam. No momento em que eu parar, alguém colocaria, e aí eu tento, na medida do possível, responder, tá? Então, eu intitulei a minha fala da teoria à prática, articulando saberes e promovendo a aprendizagem, exatamente porque a minha intenção é tentar o mais claramente possível, na minha perspectiva, essa articulação mesmo, né, entre a prática e a teoria. E, para isso, eu vou lançar a mão da perspectiva, né, deixa eu passar aqui. Deixa eu ver como é. Da perspectiva dos chamados projetos pedagógicos, ou dos projetos didáticos, ou a pedagogia, ou o que outros chamam de a pedagogia do projeto. E, para isso, eu gostaria de retomar, né, eu não estou colocando como novidade, mas eu gostaria de retomar uma justificativa para que a gente volte a insistir na utilização da pedagogia dos projetos, de projetos didáticos. E, para isso, eu elenquei o que seria, digamos assim, algumas características desse projeto e que, ao mesmo tempo, demonstra a importância dele. Então, aí vocês veem, eu não sei se a tela está clara, mas vocês veem o seguinte: o trabalho em sala de aula com projeto didático possibilita
Primeira questão que eu coloco é alcançar a interdisciplinaridade com a articulação de diferentes componentes curriculares, língua portuguesa, matemática, história, geografia, artes, ciências, ou áreas do conhecimento, como ciências humanas, ciências da natureza, ciências exatas. Eu acho que essa é uma questão importante, o primeiro aspecto que eu coloco como importante para a utilização do projeto, da pedagogia dos projetos didáticos, porque sempre se fala em interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, mas quando se trata de colocar em prática, é preciso que a gente pense numa metodologia que realmente possibilite essa articulação. E, na minha perspectiva, a metodologia do projeto didático, ela possibilita essa interdisciplinaridade, ela permite que o professor realmente tenha um trabalho interdisciplinar. Provavelmente as pessoas perguntariam, bom, mas isso, de certa forma, é possível no ensino fundamental 1, por exemplo, porque o professor trabalha com todas as disciplinas, é o mesmo professor, às vezes, quando muito, 2 professores. No ensino fundamental 2 e no ensino médio isso não é possível. Eu digo que é possível, sim. Primeiro, há a possibilidade de que os professores realmente trabalhem em conjunto e eu continuo apostando nisso. Mas, ainda que não seja possível que o professor de português, por exemplo, se articule com o professor de história, de arte, de geografia, para estabelecer um projeto, né, pedagógico, um projeto didático no interior da escola, se isso não é possível, um professor só ele pode trabalhar com a interdisciplinaridade, ainda que de uma forma, vamos dizer assim, que ele não dê conta de outros conteúdos. Na medida em que ele dá conta de uma articulação com outras áreas de conhecimento, com professores específicos daquelas áreas, isso se expande, evidentemente. Se não, é possível fazer. Eu acho que, além disso, né, o projeto didático possibilita abordar diferentes conteúdos de um mesmo componente curricular. Por exemplo, eu posso trabalhar com um único projeto didático em língua portuguesa com diferentes gêneros textuais. Eu posso trabalhar tanto com os gêneros escritos quanto com os gêneros orais, com os verbos visuais, com os visuais. Então, é possível, no mesmo conteúdo curricular, abordar, em função de uma temática escolhida para esses projetos, abordar diferentes componentes curriculares. Eu acho que, além disso, ainda possibilita, ainda permite, né, uma aproximação diferente de conhecimentos e de modos de vida. Aí a gente vê a importância, por exemplo, de uma articulação com a história, né, com a geografia, com essa perspectiva de se trabalhar o tempo e o espaço, né, a partir do cotidiano das escolas. Eu dou, inclusive, aí um exemplo, né, como seria interessante um projeto que pudesse vir a trabalhar com as brincadeiras infantis do passado e do presente, com a inserção da mulher na sociedade do século XIX, do século XX. Quer dizer, um projeto didático que tivesse essa temática possibilitaria uma articulação com outros componentes curriculares e, no interior de um mesmo componente curricular, com diferentes conteúdos didáticos. Possibilita ainda avaliar de forma contínua cada etapa do projeto e, ao mesmo tempo, verificar se os objetivos eles estão sendo ou não alcançados. Isso é interessante porque sempre se fala, no interior da escola, em avaliação contínua. Como é que se pode ter uma avaliação contínua se você não tem a perspectiva de onde você quer chegar? E eu acho que, no momento em que você articula um projeto didático, você tem necessariamente que trabalhar com metas, com objetivos claros a serem atingidos. Então, nessa distribuição das etapas do projeto, já tem que se prever a própria avaliação contínua. E eu acho que isso que sempre se retoma no interior da escola é possível através de uma metodologia como essa, né? Vamos adiante. Então, aí eu mais ou menos defini rapidamente, a partir de diferentes autores e do que eu penso também. Eu não me fixei em autor nenhum, mas o que eu penso ao longo da minha carreira com formação de professor, que deveria ser um projeto didático. E aí a primeira coisa para que um projeto didático ocorra
é a definição de um tema gerador, ou do que a gente poderia chamar de um problema que irá orientar todo o projeto, desde a sua concepção inicial até o seu produto final. É interessante, muitas vezes, que a escolha desse tema gerador, ou desse problema, seja feito em comum acordo com as crianças, ou com os alunos, com os adolescentes, mas nem sempre isso é possível. Então, quando não é interessante que o professor escolha um tema gerador que ele considera que está próximo da realidade da sua turma, da realidade dos seus alunos, da realidade dos seus educandos. A segunda etapa, eu acho que é a articulação desse tema com os componentes curriculares que são pertinentes ou os que são possíveis. Quer dizer, eu escolhi, por exemplo, um tema como a participação da mulher na sociedade do século XIX. Com que outros conteúdos curriculares, componentes curriculares, eu posso articular esse tema? Com quem eu posso dialogar para a elaboração desse projeto? Então, essa é uma outra questão. A outra questão da etapa é a formulação dos objetivos e da justificativa. Para que e por que eu estou escolhendo esse projeto? Para que e por que eu estou escolhendo esse tema que irá orientar o desenvolvimento desse meu projeto? Isso é fundamental, porque eu acho que tem aquela questão, eu sempre digo isso, né? Repito um velho provérbio popular. Quem não sabe o que quer, quando encontra, não reconhece. Então, saber o que quer é saber os objetivos a serem atingidos, é definir o que realmente, onde eu quero chegar com meus alunos com esse projeto. Depois, é a caracterização dos produtos. O que é que eu quero ao longo desse projeto, em termos de conteúdo, como é que eu vou caracterizando e, ao mesmo tempo, como é que eu vou deixando margem para que a avaliação possa ir se dando, para eu saber se os conteúdos curriculares estão sendo adequadamente adquiridos e se realmente o aluno está aprendendo, que é o objetivo final. Então, por fim, essas etapas você tem a escolha do material que será utilizado. Então, por exemplo, eu vou utilizar que gêneros textuais? Eu vou utilizar audiovisual, eu vou utilizar a linguagem visual, eu vou utilizar, por exemplo, pintura, escultura, eu vou utilizar música, eu vou utilizar romance, eu vou utilizar, dentre os gêneros textuais, os mais diversos, o que é que eu vou utilizar? E isso eu estou falando em todas as disciplinas, porque se você, por exemplo, vai trabalhar com um professor de história ou com um professor de geografia, quais são os gêneros que serão utilizados nessa articulação? Porque a história utiliza a fotografia, a história utiliza a pintura, a história utiliza as narrativas orais, as mais diversas, a história utiliza, por exemplo, a reportagem, a história utiliza os diários de viagem, da mesma forma que em língua portuguesa se utiliza, que em geografia se utiliza. Então, esses gêneros, eles circulam nos diferentes componentes curriculares, né? Depois, a definição dos produtos finais. Então, no final, eu quero que o aluno seja capaz, por exemplo, o quê? De produzir uma narrativa oral, eu quero que o aluno seja capaz de produzir um texto argumentativo, eu quero capaz de que o aluno eu quero que o aluno seja capaz de produzir uma entrevista e fala. Então, os produtos finais eles podem ser os mais diversos possíveis, desde, por exemplo, a elaboração de uma encenação que será montada no final desde a elaboração de um jornal que será apresentado no final, e assim por diante. Então, os produtos finais são os mais diversos, em função daquilo que essas etapas vão exigir. Agora, mais uma vez eu repito, essas etapas elas têm que ser planejadas. Cada uma dessas etapas elas precisam ser planejadas, e eu não sei se vocês perceberam, mas há uma articulação entre todas elas. No momento em que eu penso a definição do tema gerador, eu tenho que pensar quais são os conteúdos, os componentes curriculares que irão se articular, eu tenho que pensar os objetivos que eu quero alcançar, o produto final. Então, uma coisa é decorrente da outra, né? Então, nessas questões todas
de utilização do projeto didático, eu pensei que para se tornar, inclusive, mais, digamos assim, mais palpável, até mesmo para vocês, a gente deveria pensar naquilo que a BNCC tanto cobra, né? que são as habilidades e as competências. Então, para isso, eu trouxe aqui, só para refrescar um pouco a cabeça de vocês, que eu acho que vocês já estão cheia dessas noções, mas eu queria rapidamente aqui, digamos assim, retomar um pouco as definições de competência e de habilidade. Então, de um modo geral, né, o que é que a gente tem? Os autores defendem que a habilidade, a competência, desculpe, é definida pela capacidade de realização de algo. Ou seja, é um conceito muito abrangente, muito amplo, muito vago, até muitas vezes, né? Então, eles dizem que essa capacidade, né, ela supõe um conhecimento sobre o assunto, sobre habilidades para realizar e um senso de julgamento. Então, veja que, no fundo, a noção de competência é uma noção mais ampla do que a noção de habilidade. A habilidade seria uma dos componentes da noção de competência, que vai mais além do que simplesmente a habilidade. E o que ainda os autores dizem? Eles dizem que a habilidade não é apenas uma característica técnica, por exemplo, saber escrever, ter a capacidade, por exemplo, de desenhar uma letra, né? Fazer um bolo, elaborar uma planilha, esquematizar uma entrevista, isso não é só isso, né? Diz que, modernamente, né, a habilidade ela tem sido pensada, principalmente no mundo globalizado e competitivo, né, como algo que se passou também a envolver as noções de aptidões conceituais e humanas, né? Eu coloco, inclusive, aí. Em outras palavras, ser hábil é saber tomar decisões, avaliar os erros, investigar uma situação, saber trabalhar em equipe, ter uma atitude proativa e empática diante da vida, né? Então, veja que a habilidade envolve, portanto, desde questões técnicas a questões mais conceituais mesmo, de aptidões, né? Então, por fim, resumidamente, podemos dizer que a habilidade supõe o domínio de determinada técnica ou conhecimento e a competência supõe saber utilizar adequadamente essa habilidade, saber escolher a prática correta para atingir um objetivo. Então, veja que, de certa forma, são noções que ainda ficam no campo das abrangências, ainda são noções um pouco vagas. Mas eu vou trazer aqui alguns verbos que, por exemplo, poderiam caracterizar essa noção, tá certo? Então, veja só, para a BNCC, eu pego, inclusive, uma citação da própria BNCC, a competência envolve, abro aspas, mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, ou seja, são tanto habilidades técnicas, que seriam essas mais práticas, como habilidades que envolvem outras características do ser humano, né, como as cognitivas e socioemocionais, envolve atitudes, valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E aí, de certa forma, para delimitar um pouco mais, principalmente o conceito de habilidade, que é o que a BNCC vai destrinchar de forma mais específica, eu acho que a gente poderia resumir as habilidades, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, tá certo? A partir de três universos, elas podem ser representadas a partir de três universos conceituais. E eu acho que aí esses universos seriam, de um lado, o universo da representação. Então, a representação do mundo, como é que ela se apresenta? Então, do ponto de vista das habilidades, eu posso observar determinada coisa, eu posso reconhecer determinada coisa, eu posso indicar, eu posso localizar, eu posso apontar, identificar, descrever. Então, esse é o mundo da representação, né? Das coisas do mundo.
né? Esse é o universo, aliás, da representação das coisas do mundo. É aquilo que eu posso, que está dentro, vamos dizer assim, do espectro mesmo, significativo e conceitual desses verbos que eu coloquei aqui. Aí, verbos como observar, reconhecer, indicar, apontar, identificar, descrever. Então, esses são verbos do universo da representação, que estão lá na BNCC. O segundo universo é o universo da transformação. Então, o mundo não é apenas uma representação e acabou, uma representação única, uniforme e absoluta e imutável. O mundo também é o universo das transformações. Então, nesse universo das transformações, do ponto de vista da aprendizagem, do conhecimento, eu posso pensar em verbos como ordenar. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma pilha de livros. Para transformar essa pilha de livros em algo que faça sentido, eu posso ordená-los a partir de determinados critérios. Por exemplo, eu vou ordenar meus livros a partir das cores. Eu vou ordenar meus livros a partir da área de conhecimento. Eu vou ordenar meus livros a partir, por exemplo, do ano de publicação. Veja que ordenar exige critérios. Aí eu tenho medir. Veja como medir é um verbo que está nesse universo conceitual da transformação, que é tão utilizado na área da medicina, nas áreas tecnológicas, né? Medir, calcular, decompor, classificar, veja como está. Mas também são verbos que fazem parte do universo, né, conceitual das ciências humanas. Então, como é que eles podem se transformar, portanto, em habilidades que eu vou trabalhar na sala de aula com meus alunos? Um outro universo, terceiro, seria o universo da compreensão. E aí veja como ele vai exigir, esse universo da compreensão, ele vai exigir mais do sujeito. Então, não é apenas medir, ordenar, calcular, não é apenas reconhecer, observar, mas é ter a capacidade de avaliar, de julgar, de criticar, de planejar. Então, aquela observação que eu fiz, como é que eu posso agora julgá-la? Aquele ordenamento que eu dei a um determinado conjunto de objetos, como é que eu posso planejar melhor para utilizar aquilo ali? Como é que eu posso argumentar em defesa daquele ordenamento que eu fiz? Então, veja que as habilidades, quando você consegue dividir nesses universos conceituais, elas vão, de certa forma, se transformando em algo que concretiza aquela noção tão, digamos assim, abstrata de competência. Inclusive, porque, se vocês observarem, essas são ações que estão representadas por esses verbos, que elas vão desde uma ação mais simples, como a ação de localizar uma informação no texto, por exemplo, localizar uma informação explícita num texto de informação, num texto jornalístico, né? Desde uma informação simples como essa, até ser capaz de localizar essa informação e, ao mesmo tempo, julgar essa informação que você localizou. Então, era como se tratasse, inclusive, de habilidades no crescente. E, em geral, elas são habilidades que se dão a si mesmo no interior da escola. Porque você não pode, por exemplo, exigir que um aluno do primeiro ano do ensino fundamental seja capaz de estabelecer um julgamento em relação a uma determinada localização de uma informação que ele faz, da mesma forma que um aluno que está lá no 8º, 9º ano do ensino fundamental. Então, veja que isso, inclusive, nos dá a possibilidade de ir, ao mesmo tempo, também pensando num aprofundamento em relação a essas habilidades que se pretende alcançar em cada nível de ensino. Então, de forma geral, esses são conceitos que eu vou tentar utilizar, tá certo?
no projeto que eu vou apresentar para vocês. Agora, rapidamente, na segunda etapa. Eu paro por aqui para ver se há alguma questão a ser colocada. Se não, nós vamos tentar agora apresentar outra tela. Tá certo? Há alguma questão? Se tiver, vocês me falam. Estou aguardando. Certo, Patrícia está aqui procurando saber, só um pouquinho, professora. Tudo bem. Pode seguir, professora. Pode seguir? Pode Tá. sim. Bom, então, antes de seguir, eu gostaria de dizer o seguinte. O que eu vou apresentar agora é uma proposta de projeto didático que, evidentemente, eu tive que definir uma série para poder apresentar, porque senão eu não se caracterizava, inclusive como um projeto didático que tivesse um pouco mais de execuividade, se tornar execuível, vamos dizer assim. E eu escolhi, então, o primeiro ano do ensino fundamental. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte. Professora, falta colocar a tela, não está aparecendo a tela ainda não, viu? Não, mas eu não vou colocar a tela agora, não. Deixa eu só dizer logo a minha... Deixa eu tentar, então, colocar a tela. Eu falo. Vou colocar só a primeira. Novamente, vai ser um programa, viu? Então, primeiro eu vou para... como é que eu faço aqui? Aqui. Vai para o share screen. Sim, já estou nele. Vou ver só se vocês conseguem. Se vai chegar agora. Está chegando? Ainda não, professora. Agora sim, professora, chegou. Chegou? Esse tamanho está bom para vocês? Veja aí. Esse tamanho está bom? Está ótimo, professora. Ótimo, pronto. Porque dessa vez eu não vou usar o PowerPoint, vou usar o outro. Então, veja só, como eu estava dizendo, eu escolhi apresentar um projeto que ele pode ser executado com alunos do primeiro e ou do segundo ano. Por que eu estou dizendo primeiro e ou do segundo? Porque, normalmente, em algumas escolas, eu não sei se aí em Assunção está ocorrendo também, mas em algumas escolas o professor junta, inclusive, numa mesma sala, alunos do primeiro e do segundo ano. Assim como outros juntam do terceiro e do quarto, e assim por diante. Mas não é só por isso, é porque ele, dependendo do nível da turma, pode ser também desenvolvido só com um ou só com outro. Se vai desenvolver, o que acontece? Aumenta as exigências em relação às habilidades que serão trabalhadas, tá certo? Conforme eu coloquei anteriormente. Agora, o que eu queria dizer também? O fato de ter escolhido o primeiro ano teve a ver com o fato da Livre Roda trabalhar com as escolas do ensino fundamental 1. Mas isso não significa dizer que um projeto como esse não possa ser trabalhado com os alunos do ensino fundamental 2. Mais uma vez eu repito, é o nível de exigência que vai ser alterado. É a definição das habilidades que deverão ser alcançadas que de certa forma, irá mudar. E, consequentemente, a utilização do material durante todo o desenvolvimento do projeto. Essa é a primeira questão que eu queria colocar. A segunda questão é, eu fiz esse projeto, elaborei esse projeto do início até o fim, pensando no material didático que vocês utilizam. Eu pedi, inclusive, a João Paulo que me encaminhasse os livros didáticos que, porventura, vocês utilizam aí em Assunção. E eu utilizei, veja só, eu tentei fazer um projeto didático que envolvesse 4 componentes curriculares. Então, nesse projeto que eu vou apresentar, eu trabalhei com os componentes de língua portuguesa, vocês sabem que a minha área é língua portuguesa, então, claro que aí vocês vão perceber que há diferença.
trabalhei com o componente curricular de geografia, com o componente curricular de história e de arte. Eu não sei se dá para vocês verem, mas eu utilizei aqui os livros, né? Utilizei o de arte, o Liga Mundo, que foi o livro que João me encaminhou, o livro de geografia, de história, Aprender Juntos, tá certo? O livro de história e de geografia, é o Aprender Junto, tanto história quanto geografia. E o livro de língua portuguesa, Vem Voar. Eu não utilizei, veja só, nenhum texto desses livros. Eu pensei um pouco, antes até em utilizar, depois eu pensei em ampliar. E esses livros, eles não deixarão de ser utilizados, mas eles não serão o único instrumento de trabalho na sala de aula. Então, ele não foi ponto de partida para mim, mas eu utilizei como algo que pode acrescentar, que pode somar a esse projeto que eu estou colocando. Então, se vocês têm o livro, depois eu vou citar, ao longo dessa nossa fala, inclusive as páginas em que vocês podem encontrar atividades que podem ser utilizadas para somar a mais, além daquelas que eu apresento nesse projeto. Ok? Então, veja só, esse projeto eu vou dividir em duas partes. E aí, eu queria saber de vocês o seguinte, eu queria primeiro apresentar uma parte, se for o caso, a gente para, dá um intervalo, e depois eu apresento a segunda parte. Pode ser assim? Pode sim, professora. Pronto. Então, eu vou me deter agora na apresentação da primeira parte. Se houver tempo, a gente discute um pouco essa primeira parte antes de eu passar para a segunda. Tá certo? Agora, eu teria logo depois que apresentar aqui um vídeo, tá? Não sei se vai ser possível, mas se não for, eu só leio o texto, não tem problema, e dou a referência. Então, veja só, vamos começar. Eu resolvi intitular, pensando nos alunos do primeiro e ou segundo ano, ou nos alunos do ensino fundamental 1, de maneira geral, eu resolvi ter como tema gerador esse aqui, a criança e seu entorno. E aí eu pensei, a família, os amigos e o território. Então, esse seria o tema do meu projeto. A partir desse tema, qual foi a primeira questão que eu fiz? Foi definir quais os conteúdos, os componentes, aliás, curriculares a serem trabalhados. Conforme eu já disse, eu resolvi selecionar como conteúdos, componentes curriculares, língua portuguesa, história, geografia e arte. E agora eu vou apresentar para vocês quais foram os conteúdos que eu separei de cada um desses componentes curriculares para trabalhar nesse projeto. Tá? Então, olha, de língua portuguesa, quais os conteúdos didáticos que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com leitura e escrita, tá? Então, para isso, para trabalhar com leitura e escrita e priorizar leitura e escrita, eu vou trabalhar com os seguintes gêneros textuais: poesia, letra de música e listas. E aí eu vou trabalhar com listas as mais diversas, tanto do ponto de vista da leitura quanto da escrita, de nomes, de brincadeiras, de regras, tá? E como reflexão sobre a língua, veja que eu estou dividindo as atividades em leitura escrita e reflexão sobre a língua. Então, em relação à reflexão sobre a língua, eu escolhi trabalhar com nomes de coisas e nomes de pessoas. Resolvi trabalhar com o alfabeto e com a ordem alfabética. Por quê? Porque esses são os conteúdos iniciais de toda e qualquer série. Para se aprender a ler, é preciso, primeiro, aprender o alfabeto. Não é verdade? Isso é mais do que óbvio. Então, em termos de reflexão sobre a língua, eu resolvi, então, priorizar, né, nomes de coisas, de pessoas, o alfabeto e ordem alfabética. Ora, mas além de definir os conteúdos didáticos, eu preciso também definir que atividades podem ser feitas. Então, olha, eu pensei como atividades
a escrita do nome do aluno, a escrita de listas dos nomes dos alunos, depois a gente vai ver, a escrita de brincadeiras de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes pessoas, espaços, etc. Tá certo? Então, veja que, do ponto de vista da escrita, como se trata de alunos de ensino fundamental na primeira série, ou segunda, eu trabalhei basicamente, do ponto de vista da escrita, com a lista. Isso por quê? Porque se trata de um gênero mais simples, isso vocês sabem muito bem, não é? E é um gênero que, se o aluno ainda não sabe escrever, ele pode ser instado, de certa forma, a escrever de forma espontânea. E isso ajuda, a lista ajuda isso, esse gênero ajuda. Mas, evidentemente, o professor não precisa se deter só nesse gênero do ponto de vista da escrita. Se o aluno já tem determinadas habilidades alcançadas nesse período, ele pode avançar para outros gêneros da escrita, na escrita, para atividades de escrita. Por enquanto, eu me limitei para atividades de escrita à produção de listas. Bom, e história? Quais são os conteúdos de história que serão trabalhados? Então, pensei, história do nome de cada um. E aí, evidentemente, podem entrar as noções de passado e de presente, que a noção de passado e de presente, por exemplo, ele pode entrar no caso das brincadeiras de ontem, de hoje, de determinadas épocas. Pensei também em atividades com história oral, em que cada aluno pode pesquisar a história do nome, o significado, ouvir. Hoje, como é mais fácil, talvez até possível, poderia até gravar o pai ou a mãe falando sobre o nome e aí na sala de aula ser trabalhado. Por enquanto, eu estou pensando apenas nos conteúdos que seriam trabalhados, depois a gente vai ver. Na parte de geografia, eu pensei na noção de território, com a exploração dessas noções de cidade e de campo, e aí pensar em brincadeiras típicas da cidade, brincadeiras típicas do campo. E como conteúdo de artes, eu pensei na música e pensei também na confecção de brinquedos. Mas quando eu penso também na música, eu estou pensando também em um outro elemento que poderia entrar aí como conteúdo do componente de artes, que seria, por exemplo, a questão das atividades corporais, né? A questão da dança, né? As outras habilidades que podem ser desenvolvidas com as brincadeiras e assim por diante. Tá? Então, isso aí é o geral. Aí, na primeira parte do projeto, eu pensei em chamar de a criança, seu nome e sua família. E quando se trata de um projeto, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é como motivar o aluno para participar desse projeto. O que nós podemos fazer? E a motivação, eu já tive, inclusive, a oportunidade de falar isso com os professores, aí de Assunção, em encontro que nós tivemos no ano passado, a motivação, ela depende de cada espaço, depende de cada escola, depende de cada professor, ela pode ser a mais diversa. Eu escolhi aqui, como motivação, a música Gente Tem Sobrenome. Eu não sei se vocês conhecem essa música, é uma música de Toquinho. E eu pensei que, antes de ouvir essa música, o professor poderia conversar um pouco sobre o nome das pessoas e o nome das coisas, e poderia brincar um pouco com isso também. Pode começar, evidentemente, com a música, se quiser, né? Mas poderia antes, né, gerar numa roda uma discussão sobre essas questões, que me parece que seria interessante. Pensar em algo como, será que eles sabem, né, da idade deles, será que eles sabem o que é um sobrenome? Né? Será que está claro isso para ele? Como que aparece um sobrenome? Qual a importância de um nome e de um sobrenome? Né? O que seria, por exemplo, da gente se a gente não pudesse nomear as pessoas e as coisas? Chamar como o outro? Quer dizer, eu estou dando aqui possibilidade de brincar com isso, né? De brincar. A letra da música, né, inclusive ela está aqui, ela pode ser copiada no papel 40, né, e pregada na parede, porque o professor pode cantar, no momento que a música estiver sendo executada, o professor pode ir apontando a escrita,
que isso já vai, inclusive, trabalhando esse direcionamento, porque, em geral, a criança, se ela não tem um contato com o universo letrado, ela nem sabe que nós, né, ocidentais, lemos da direita para a esquerda, né? Ele nem sabe que é isso. Então, a importância do professor ir lendo e apontando, isso já são o que nós poderíamos chamar de gestos de leitura que ajudam a construir esse leitor iniciante, né? Que precisa tanto de informação. E eu acho que o papel do professor é esse. São essas informações que, às vezes, a gente acha que não precisam, são informações que, às vezes, a gente acha que não precisam ser dadas e que elas são necessárias. Bom, então, a primeira questão seria essa, seria a audição dessa música. Bom, então, já que não vai ser possível ouvir a música, aqui tem o YouTube onde vocês se encontram, porque lá tem uma versão muito linda, inclusive com a representação das pessoas que aparecem no nome. Eu vou só ler, tá certo? E depois eu dou todo esse material para vocês, não tem problema. Então, o título da música, da canção é Gente Tem Sobrenome. Todas as coisas têm nome, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as coisas têm nome, rosa, camélia e jasmim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O Jô é Soares, Caetano é Veloso, Ari foi Barroso também. Entre os que são Jorge, tem um Jorge Amado e um outro que é Jorge Ben. Quem tem apelido Tom, Zé, Tiririca, Toquinho e Fafá de Belém. Tem sempre um nome e depois do nome tem sobrenome também. Todo brinquedo tem nome, bola, boneca e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Coisas gostosas têm nome, bolo, mingau e pudim. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Renato é Aragão, o que faz confusão. Carlitos é o Charles Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o Tom brasileiro é Jobim. Quem tem apelido Ganso, Dentinho, Xuxa, Pelé e He-Man. Tem sempre um nome e depois do nome tem sobrenome também. Veja só. Vocês... Professora? Oi? As meninas queriam ver o vídeo. O rapaz vai tentar aqui achar esse vídeo para elas dar uma olhada. Para curiosa. O vídeo é lindo. Olha aí, olha aí, olha aí Só um momentinho, viu, professora? Que a gente vai ver aqui. Tá certo. Tá aí o link, viu? Professora, tem como a senhora colocar esse link no chat? Colocar o link aonde? No chat, no bate-papo. Tem, espera aí que eu vou colocar. Pronto, tá aí. Chegou para você?
Conseguiu? Pronto, professora, assistiram o vídeo. Assistiram? Assistiram, professora, perfeito. Pronto, então agora eu vou adiante, ok? Então, veja só, alguém poderá dizer, mas esse texto é imenso, como é que minha criancinha, sabe, de 6, 7 anos vai se ficar atenta? A música é empolgante, então, sabe, ele vai assistir. Depois, eu acho que nós temos que investir em coisas também de qualidade, uma música boa, para essas crianças irem também aumentando o seu repertório, né? Então, após ouvir a música, o que é que eu estou propondo, né? Num ciclo, o professor ou a professora volta à letra da música, né? E pergunta se eles lembram de algum nome que foi falado, ou se eles conhecem, né? E agora eu acho que o professor pode ler o texto. Ele já ouviu a música, agora o professor pode ler com a entonação adequada, de certa forma, priorizando as rimas, o ritmo, que eu acho que o ritmo, né, dessa canção é muito bom, porque ele tem um. Né, as rimas ajudam num ritmo muito, muito gostoso. Né? Então, eu acho que, como aparecem vários nomes aí que talvez não sejam conhecidos das crianças, se eles não conhecem, o professor pode pelo menos mencionar. Se eles conhecem, então pede para que eles falem alguma coisa do que eles conhecem da pessoa. Evidentemente que há nomes da literatura, como Jorge Amado, né, nomes do cinema, né, nomes da própria música, que talvez eles não conheçam. Né? Mas pode ser que há outros, como He-Man, Xuxa, que não tem sobrenome, tem apelido, né? Pode ser que eles conheçam. Então, esse vai ser um momento, né, para se trabalhar com essa questão de uma compreensão da música, ou da canção, como queira chamar, da letra da música ou da canção, que o professor pode ajudar muito e pode entrar com várias informações. Se não quer entrar com várias informações sobre o nome, pedir pelo menos que eles percebam que ali está se falando sobre o nome das pessoas e o sobrenome das pessoas. E aí sim, ele pode repetir calmamente e pedir que eles identifiquem, por exemplo, qual o nome e qual o sobrenome ali. Então, ele diz Vinícius de Moraes. Então, qual o nome e qual o sobrenome? Sabe? Quem tem um sobrenome parecido com esse? Eles conhecem alguém? Então, é um momento de tentar digamos assim, uma compreensão mínima desse texto, para além, a partir daquilo que eles podem identificar, veja só, estou trabalhando com uma das habilidades, a partir daquilo que eles podem identificar, mas também indo um pouco mais além, tá certo? E isso é possível. Depois, eu acho que essa conversa pode continuar. Então, como eu estava dizendo, eu acho que a conversa pode continuar sobre nome e sobrenome, né, deles, agora, de certa forma, entrando para um outro universo, que é o universo deles mesmos, se eles sabem de onde veio o sobrenome, né, se o sobrenome deles é do pai e da mãe, ou só do pai, ou só da mãe, ou nenhum dos dois, ou de ambos, né, de onde é que aparece o sobrenome dele, que outra pessoa da família tem o mesmo sobrenome, né? Depois dessa conversa, eu acho que aí sim o professor pode passar para um trabalho agora de reflexão sobre a língua. E aí começar a trabalhar com a letra do nome das crianças. Né?
eu acho que pode começar a pedir que a criança escreva seu nome. Aí vai dizer, bom, mas ela ainda não sabe. Esse é o momento do professor começar a incentivar uma escrita espontânea, né? O desenho, ou pensar numa colagem, sabe? Então, usar o bloco de letras. Então, tem vários outros recursos que podem ser utilizados nesse momento de trabalhar com o nome inicial da criança. Então, veja que tudo partiu de lá, dessa motivação, fez uma primeira compreensão da canção, e agora chega uma reflexão sobre a língua, exatamente com a letra inicial do nome da criança. Então, esse é o momento de uma escrita espontânea, caso não saiba, ou de uma escrita já próxima da escrita alfabética, caso o aluno já domine algumas outras habilidades da escrita. Vai depender da realidade de cada sala de aula, né? Aí o professor pode pedir esse momento que o aluno, cada aluno individualmente, vá repetindo o seu nome e sobrenome. E esse é um momento que o escriba será o professor. E o professor vai copiando no quadro o nome de cada aluno, acompanhado do sobrenome. Depois dessa primeira cópia, eu acho que aí o que é que o professor pode começar a trabalhar? Mais uma vez, uma reflexão sobre a língua, agora priorizando a ordem alfabética. Primeiramente, os nomes estão lá no quadro sem ser na ordem alfabética. Agora ele pode ordenar esses números. Ele pode colocar os nomes, desculpa, ordenar os nomes, colocando em ordem alfabética. E aí, sim, de um lado estão os nomes todos que ele foi colocando. Do outro lado, ele vai dizendo qual o primeiro nome que tem que aparecer. E aí isso vai ser feito com o professor e com os alunos. Mas, tanto no momento quanto no outro, o escriba é o professor. O professor está escrevendo, mas escrevendo em colaboração com os alunos. E veja que, mais uma vez, os alunos estão tendo a oportunidade de ver o nome dele escrito, tá? Numa primeira em ordem não alfabética, numa segunda na ordem alfabética. Tá? Então, por fim, os alunos, cada um irá escrever, tentar desenhar ou escrever, depende do nível em que ele esteja, o seu nome numa folha de papel. Por outro lado, agora é a hora também do professor pegar esses nomes, escrever numa folha de papel, né, 40, e expor na sala. Porque essa lista que foi feita, ela será utilizada em várias outras atividades ao longo de todo o semestre. Ele pode ser utilizado, já que está a lista em ordem alfabética, numérica, etc. Ele pode ser utilizado para chamada, ele pode ser utilizado para sorteio, ele pode ser utilizado para brincadeiras as mais diversas e assim por diante. Tá? Então, essa é a primeira questão. Agora, eu estou propondo um momento, ainda nessa primeira parte do projeto, um momento de extrapolação, um momento em que essas atividades que até agora foram feitas priorizando a canção, priorizando lá a letra da música e priorizando uma análise, uma reflexão sobre a língua, elas possam se extrapolar. E agora eu venho com um outro poema, né? Agora eu venho com um poema Nome de Gente, de Pedro Bandeira. Esse poema é muito conhecido. Eu não sei se nome e sobrenome vocês conheciam, mas, diferentemente, esse poema de Pedro Bandeira é muito conhecido. Mas eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Nome de gente. Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome. Não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que me metem com um nome que é só meu. O neném que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como avô, mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele, aliás. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Pedro Bandeira está no livro Cavalgando Arco-Íris, que é da editora Moderna. Veja só. O professor pode ler até mais de uma vez esse poema, eu proponho que seja lido, né,
com entonação adequada, mais uma vez para chamar a atenção dessas rimas, desse ritmo. E o professor pode fazer uma breve interpretação desse texto, abordando aspectos que ainda não tenham sido explorados anteriormente. Ele pode perguntar, por exemplo, será que uma criança bem novinha vai ter condições de escolher o nome dela? Por que ela não tem condições de escolher, sabe? E aí, mais uma vez, vem a brincadeira, vem o humor, vem o riso, porque provavelmente eles vão achar engraçado algumas das questões que vão aparecendo, né? Então, por exemplo, pensar com que idade a pessoa teria condições de escolher um nome. Mas, por outro lado, se até 5, 6 anos a criança não tem um nome, como é que o pai ia chamar? E quando o pai tem não sei quantos filhos? Que confusão! Um nome ele vai ter que dar. Então, veja, mais uma vez se volta para a importância do nome e do nome das coisas, ou seja, eu estou trabalhando com a noção de substantivo sem até agora dar esse nome às coisas, tá certo? Dizer que é um substantivo, mas eu estou trabalhando, tá certo? E nem preciso dizer que é um substantivo, tá? Mas essa noção ela vai sendo introjectada numa outra dimensão, para que eles vão percebendo a importância de dar nome às coisas, a importância de especificar, né? As pessoas, os sentimentos, né? Os objetos e assim por diante. Bom, e aí, como extrapolação mesmo, eu estou sugerindo uma atividade para casa, que seria o momento em que a atividade iria para a dimensão da família, tá certo? E a criança iria pedir aos familiares que contassem a história do nome. Tem a ver com aquela questão que eu coloquei logo lá no início do conteúdo de história, em que cada um iria perguntar a seus pais, e aí pode ser gravado, ou pode ser memorizado, né? Quem foi que escolheu o nome, ele ia falar se gosta ou não desse nome. E aí, veja só, no livro de história que eu mostrei a vocês, né, esse aqui, Aprender Juntos, na página 20 tem a sugestão semelhante a essa que pode ser usada e que pode ser adaptada, tá certo? Na aula seguinte, essa questão vai ser abordada, porque aí cada um vai querer falar sobre o seu nome, cada um vai querer falar o que foi que o pai disse sobre a mãe, o avô, o tio, disse sobre a escolha do nome, né? E é mais um momento para se ouvir o que a criança tem a dizer e para ouvir a história de cada um. Certamente tem histórias muito engraçadas, né? Depois, mais uma vez, agora já no nível da extrapolação mesmo, no livro de língua portuguesa, na página 13, as atividades 4 e 5 são atividades que trabalham com reflexão sobre a língua. Então, como o professor já trabalhou antes com a ordem alfabética, trabalhou com a letra inicial do nome, já trabalhou com a escrita do nome, agora ele pode pedir para o professor fazer essa atividade, para o aluno fazer essa atividade em casa. Né? É uma atividade que tem nas páginas, na página 13, as atividades 4 e 5. Eu priorizei essas porque há outras que são muito pobres, as atividades. Então, eu tentei também, assim, fazer com que vocês utilizem o livro de uma forma mais reflexiva, pensando, na verdade, se vale a pena utilizar, como diz o ditado, utilizar o livro de cabo a rabo, utilizar reto, ou se a gente pode ir utilizando determinadas questões que lá são interessantes. No livro de história, vocês também vão encontrar na página 19 uma atividade interessante, tá certo? Que pode ser utilizada. E é interessante porque aqui vocês já vão ter trabalhado com os nomes de pessoas, e aqui a atividade envolve tanto o nome de pessoas como o nome de objetos que podem ser encontrados na escola. Então, veja que é uma atividade que vem complementar essas atividades que até agora já foram desenvolvidas, tá certo? Na página 19 do livro de História, tá? Bom, essas atividades, se for necessário, dependendo do professor, elas podem ser feitas em casa e podem ser corrigidas na sala de aula, mas aí vai depender da dinâmica de cada professor. Veja só, antes de qualquer coisa, vocês vão dizer, bom, mas você está apresentando uma série de atividades
mas você não está dizendo aqui, isso aqui vai ser feito numa aula, isso aqui vai ser feito em 2 aulas, isso aqui, essa atividade aqui vai ser desenvolvida numa semana. Olha, essa dinâmica, só quem tem condições de decidir é o professor com a sua turma. Porque, às vezes, uma atividade que a gente planeja para ser desenvolvida em meia hora, dependendo da turma, ela leva uma aula inteira. Às vezes, uma atividade que a gente planeja para uma aula inteira, dependendo dos alunos, a gente desenvolve em 20 minutos. Então, essa é uma dinâmica. Distribuir, por exemplo, distribuir um projeto em aulas, em quantas aulas esse projeto será desenvolvido, é algo que só o professor, na sua realidade de sala de aula, na realidade com sua turma, do conhecimento que ele tem dessa turma e do conhecimento que a turma tem, é que ele vai poder fazer. Né? Bom, então, até aqui eu apresentei a primeira parte, tá certo? Então, qual é a minha proposta? Como eu falei muito já, eu proponho que a gente agora, eu dei uma paradinha para ver até aqui o que é que vocês teriam a me perguntar, quais são as questões que vocês queriam discutir, quais são as dúvidas, as discordâncias que vocês têm, que isso é muito importante. Como eu disse, eu estou propondo uma manhã de trabalho, então, como eu não estou aí, e como eu sou professora e só sei falar olhando no olho do outro e conversando, então eu fico muito apreensiva. Então, eu queria saber, até agora, como é que ficou, o que é que vocês acham, qual a viabilidade disso que eu estou apresentando e o que poderia ser acrescentado. Tá certo? Então, eu vou parar e vou ouvir um pouquinho vocês, depois a gente dá um intervalo e eu venho para a segunda parte desse mesmo projeto. Hã? Isso mesmo, Cleide. Cleide. Então, aí, Cleide, você poderia pegar as perguntas e ler para mim, entendeu? Caso alguém tenha. Porque, às vezes, as pessoas não querem, né, perguntar, ou então, pelo menos, falar o que é que estão achando, é interessante, não é... Eu queria só um retorno, tá certo? Do que eu falei até agora. Nessa segunda parte, eu pensei, a temática ainda continua a mesma, né? A criança, né, e seu entorno, né? A família, os amigos, né? E o território. Então, agora eu pensei na questão da criança, brinquedos e brincadeiras. E aí, para essa segunda parte do projeto, como motivação, eu pensei que o professor poderia começar uma conversa sobre brincadeiras, né? E aí uma conversa bem informal mesmo, quais são as brincadeiras preferidas, de que é que eles gostam de brincar, com quem eles gostam de brincar, se gostam de brincar sozinhos, se gostam de brincar acompanhados, quem na casa deles brinca com eles, não é? É uma conversa bem espontânea sobre essa questão do brincar, tá certo? E das brincadeiras. Agora, se vocês quiserem algumas perguntas que ajudarão nessas conversas, no livro de geografia, tá certo? Aquele livro de que eu falei, Aprender Juntos, tá certo? No livro de geografia, nas páginas 10 e 11, vocês têm algumas perguntas que poderão ajudar nessa conversa, poderão ser adaptadas, tá certo? E, se preferirem também fazer um outro tipo de motivação, que não apenas a conversa, ainda no livro de geografia, na página 13, eu vou tentar mostrar aqui agora, há uma imagem que eu acho muito interessante de ser lida, porque é uma forma da gente trabalhando com o texto não verbal também. E, ao mesmo tempo, digamos assim, apurando o olhar da criança para essa outra linguagem, né? Para como ele poderá ler. Então, aí na página 13 tem algumas imagens, né, que poderão ser lidas. Aliás, na página 12 já aparecem algumas, né? Na página 13, e eu tinha uma outra que não está aqui, eu não sei, eu teria que verificar agora se é realmente no livro de geografia, que é uma outra, pode ser um desculpa, eu estava com o livro de história. É o livro de geografia.
é uma imagem, uma pintura, não sei se dá para vocês verem, né? É de Ana Maria Dias, Férias Felizes. Veja só, eu acho que talvez não dê para ver direito, mas é uma imagem que ela pode ser lida com as crianças exatamente focando essa questão das brincadeiras infantis. E nessa imagem aqui, tentar fazer com que eles identifiquem quais as brincadeiras que nessa imagem, que nessa pintura, eles identificam. Então, isso aqui já pode ser uma motivação. E, ao mesmo tempo, vocês estão utilizando um gênero, né, da linguagem, típico da linguagem não verbal. Então, eu acho que é uma atividade interessante. Há inclusive, uma imagem de um pequeno povoado, é muito interessante, né? Uma pintura interessante. As imagens são simples, não é uma pintura tão rebuscada, né? São imagens simples de casas, de igrejas, né? Pessoas andando numa rua de terra batida. Então, tem imagens mais diversas e com várias brincadeiras. Então, seria interessante para, de certa forma, trabalhar o olhar da criança, né, para a observação do texto não verbal. Essa seria uma outra forma de entrada, vamos dizer assim, nesse segundo momento do projeto, com essa motivação. Aqui vocês têm no livro de Geografia, tá certo? Página 3. Tudo isso está aqui no meu texto. E é interessante, nessa imagem mesmo que eu acabei de mostrar, as noções que estão bem representadas são as noções de espaço, né? Tempo vocês podem recuperar com as brincadeiras do passado e do presente, mas a questão básica ali é a noção do espaço. E um espaço que se mistura entre o urbano e o rural, eu diria mais para o rural, porque é uma cidade, um povoado, na verdade, parece mais um povoado bem pequeno mesmo, com casas bem esparsas, com espaços bem amplos, bem abertos, né? Com casas bem distantes uma das outras. Então, há uma possibilidade de várias leituras, inclusive com as crianças da área rural. E agora eu vou ler um poema que também servirá de inspiração para a segunda fase do projeto. O poema se intitula Infância, é de Sônia Miranda, né, Para Boi Dormir, é o livro de Sônia Miranda, e o poema é bem pequenininho. Infância. Aninha pula amarelinha. Henrique brinca de pique. Marília brinca de mãe e filha. Marcelo é o rei do castelo. Mariazinha, sua rainha. Carola brinca de bola. João de polícia e ladrão. Joaquim anda de patins. Tieta de bicicleta. E Janete de patinete. Lucinha, eu estou sozinha. Você quer vir brincar comigo? Bom, a partir da leitura desse poema, se vocês utilizarem, por exemplo, essa imagem, ela pode ser, não sei se vocês tiverem um retroprojetor na sala, pode ser ampliada, cada uma dessas imagens pode ser lida com as crianças para saber que imagem, que cada uma dessas imagens remete para que verso do poema, né, o que é que ele está dizendo e assim por diante. Então, pode ser trabalhado. E aí eu estou propondo uma releitura, mais uma vez, uma leitura calma, bem tranquila e expressiva, em que sobressaiam, na verdade, as rimas, falar sobre o título, né, do poema, veja que o título aqui, Infância, é interessante de ser trabalhado, e aí essa fase da vida, mais uma vez, que já foi falada antes, pode ser recuperada, tá? E depois a proposta seria trabalhar, especificar que o nome do autor, desde o primeiro momento, essa questão do nome do autor é importante, sempre que a gente lê um texto, remeter para o nome do autor, para o livro do qual esse texto foi retirado, para a editora que publicou. Quer dizer, essas são informações que não precisa a gente estar pedindo para o aluno decorar isso, mas é importante a gente toda vez dizer, porque ele vai, aos poucos, se acostumando. Eu acho que a repetição é importante, principalmente nesse momento da aprendizagem. Eu acho que durante muito tempo a didática criticou a repetição, mas a gente não pode esquecer que é através da repetição que a gente aprende, né? Desde movimentos simples, como andar,
né? Se eu não repetir, cair, levantar, seguir, eu não consigo andar, até falar, né? A fala também é cheia de repetições, e assim por diante. Então, repetir é uma técnica, né? Que a gente não pode deixar de reconhecer. E que, implicitamente, sem ser chamada a atenção, ela vai construindo também esses conhecimentos. É interessante porque eu não esqueço nunca de uma vez que eu assisti a uma palestra de um professor indígena, em que ele mostrava exatamente isso, como era que ele utilizava, a didática que ele utilizava era a mesma que os avós dele utilizaram, que os pais utilizaram, que era esse fazer, mostrar e repetir. Fazer, né? Mostrar fazendo e repetir. Ele disse, então, a canoa, como é que se faz uma canoa? Eu vou lá, corto a árvore, olha só, eu corto a árvore nessa direção, e mostrava a direção que estava cortando e cortava. Né? E todas as vezes isso ia sendo feito. E é assim que se adquire o conhecimento. Né? Enfim, mas é outra questão. Depois, eu estou propondo que, a partir do poema, né, seja feita uma primeira lista no quadro com o título das brincadeiras infantis que aparecem no poema. Tá certo? Então, veja que volta ao poema, agora numa leitura de identificação, né, desse conhecimento, dessa informação explícita no texto, né? E aí, para retirar as brincadeiras que aparecem no poema e fazer no quadro uma lista. Mais uma vez, eu proponho que o professor seja o escriba, mas o que é que eu digo? Se você já está numa turma de segundo ano, de terceiro, em que as crianças já começam a escrever, né, de forma com a escrita mais alfabética, você pode pedir que as crianças escrevam no caderno ou pedir que uma criança escreva no quadro. Né? Isso vai depender, mais uma vez, dos alunos com os quais nós trabalhamos. Né? Ver se todos conhecem a brincadeira, perguntar quais são as brincadeiras que se brinca sozinho, que brincadeiras se brinca com outro momento. Nesse momento, a lista do quadro pode ser utilizada exatamente para isso, para esse retorno. Né? Então, dessas brincadeiras aqui, quais são as que vocês conhecem, quais as que não conhecem, quais as que vocês sabem como brincar, porque aí, implicitamente, veja só, vocês já estão trabalhando com regras, tá certo? Porque mesmo numa brincadeira existem regras. Então, a não ser que a brincadeira seja a não regra, mas aí a regra da brincadeira é a não regra, ou seja, existe regra. Né? Então, implicitamente já o trabalho com a regra. Então, veja que aqui é só uma atividade ainda de motivação. Uma motivação inicial das brincadeiras que eles conhecem, ou então da leitura da imagem que está proposta lá no livro de geografia, a leitura do poema também só para essa primeira atividade dessa lista das brincadeiras que estão no poema, e aí eu proponho outro poema. Tá? Você poderia dizer, mas que é tanto poema? Foi meio aleatório, assim, mas é porque eu gosto de poesia também. Mas outros textos podem ser utilizados, tá certo? Mas como havia tantos bons textos sobre nome, sobre brincadeiras infantis, eu resolvi utilizar. Esse é um texto muito conhecido. Qualquer chamada que vocês fizerem no Google, vocês vão encontrar referência a esse poema de Ricardo Azevedo. E, inclusive, essa versão que está aqui, com desenhos ao lado de cada uma das estrofes, eu retirei de lá da internet, tal e qual, tá certo? Então, o título é Brincadeiras, de Ricardo Azevedo. Eu fiz uma gravação desse texto, voz, né? E Camila Vieira Gurjão fez a ilustração da minha fala, da minha leitura, e está no YouTube da Livre Roda. Se vocês quiserem, também vocês poderão utilizar, tá certo? Então, vou ler aqui. Unidune te, salamé mingue. Um sorvete colorê, o escolhido foi você. Não parece passarinho, não parece aviador, mas passa sempre voando pelo escorregador. Sobe, sobe para o céu,
Desce, desce para o chão. Na gangorra, a menina na gangorra balança meu coração. Todo mundo sai correndo, corre, corre atrás do colega. É preciso estar esperto na hora do pega-pega. Rodando no gira-gira, parece que a vida vira. Parece que a roda roda, girando no gira-gira. Quem foge cai na risada, quem procura não sossega, escorrega tropeçando no jogo do cabra cega. Faço túnel, faço estrada, faço lago com baleia, faço castelo gigante, naquele areia. Quem quiser brincar comigo, vem aqui, levanta a mão, fica 3 de cada lado, vai ser polícia e ladrão. É corcunda, cabeludo, tem chifre e anda de 4. Não é monstro nem fantasma, vai para aula de teatro. Pega, joga, dribla, passa, corre, chuta, cai, rola, cabeceia, grita, pula, vai e volta atrás da bola. Sobe lá, mas desce logo. Parece até uma dança. A vida nunca chega para quem brinca na balança. É gostoso e divertido, não tem risco nem perigo. A vida ganha sentido quando se tem um amigo. Que desgraça, que desgosto, que maldade, que castigo, que pobreza, que tristeza, a vida sem um amigo. Então, está aí o texto, né, de Ricardo Azevedo. E aqui eu não coloquei de onde foi retirado, eu esqueci de colocar o site do YouTube, mas depois eu coloco e encaminho para vocês, se vocês quiserem o material, tá certo? E aqui eu faço a observação sobre o texto que está lá no YouTube da Livre Roda, né? Que o professor quiser usar, está à disposição. O que é que eu estou propondo? Primeiro, uma conversa sobre o poema. Mais uma vez, quais são as brincadeiras que aparecem no poema? Veja só, que tudo ainda está no nível de leitura muito elementar. Exatamente porque eu estou trabalhando com crianças e eu estou ensinando essas crianças a ler. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. A gente ensina a ler lendo, mostrando como se lê, né? Então, aí, esse primeiro momento seria de identificação dessas brincadeiras. Se eles não souberem, eu releio novamente o poema. Esse poema pode ficar lá preso numa cartolina ou numa folha de papel grande lá na parede, em que eu posso ir lendo e apontando. Esses são gestos em que você vai criando, né, expectativas em relação ao leitor e você vai formando o leitor. Por mais que a gente ache que não é importante, mas é muito importante. Estou pensando agora nas crianças, inclusive, das creches, das primeiras fases, né, que o professor, sempre que for ler, leia mostrando, né? Se for contar história, é outra coisa, mas se ele for ler, leia mostrando onde é que ele está lendo, apontando. Esse gesto de apontar é significativo para formar o leitor. Bom, e aí eu estou propondo essa primeira entrada no poema, né? Com a retirada dessas brincadeiras conhecidas, mostrando como é que se brinca, aí de forma mais específica a noção de regra vai ser introduzida, porque aí eu estou propondo na extrapolação alguns momentos, tá certo? Vamos para lá, que aí eu mostro mais as atividades que podem ser desenvolvidas. Então, eu estou propondo uma primeira atividade, que seria uma atividade de linguagem oral, tá certo? Então, aí essa conversa. Que brincadeiras de antigamente ele conhece, que brincadeiras não conhece, se ele sabe que os pais e os avós brincavam, né? Essa atividade, se vocês quiserem, ela pode ser transformada numa pesquisa para a casa das crianças. Agora, eu proponho, se ela vai ser transformada numa atividade para casa, eu proponho que o professor faça um planejamento da atividade para casa, tá certo? Não é simplesmente dizer, pergunte. Não, vamos planejar. O que é que a gente pode perguntar? Olha só, ainda oralmente, o professor está trabalhando com o aluno, né? A pergunta, essa forma
né? Essa estrutura da língua. Como perguntar? O que é que eu pergunto? Né? Se achar adequado, né? Se as crianças... mas eu não vou me lembrar. Então, vamos fazer o seguinte, no quadro a gente vai copiar aqui as perguntas. O que é que a gente pergunta? Aí o professor copia no quadro. Depois o professor pode sistematizar aquele texto, fazer um textozinho pequeno e distribuir para os alunos, que eles levam para casa, os pais e respondem. Né? Agora, é mais um momento de planejamento. Veja, que aqui, indiretamente, ele pode planejar essa entrevista com os pais, sem dizer, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer umas perguntas. Eu acho que a gente tem que simplificar as coisas, sabe? Essa forma, né, de entrar de levar o aluno a entrar nesse universo, né, da escrita, ele pode ser planejado sempre, a todo momento, e simplificado. Né? Então, aí vocês podem planejar com os alunos uma atividade, por exemplo, uma entrevista, né, com as perguntas que eles levarão, né, para fazer com os avós ou com as pessoas mais velhas que convivem com eles. Bom, atividade para a sala de aula. Então, o que é que eu estou propondo nessa atividade de extrapolação para a sala de aula? A confecção de brinquedos. Veja só, se eu vou confeccionar brinquedos com meus alunos, veja que eu estou trabalhando agora com artes, tá certo? Então, eu tenho que planejar com antecedência essa atividade. Olha, vamos confeccionar brinquedos. Vocês tragam, não precisa, em princípio, você pode dizer quais os brinquedos, mas em princípio não pode dizer. Mas eu tenho que, no mínimo, saber quais são os brinquedos que eu vou produzir, porque eu tenho que saber com antecedência quais são os materiais que eu vou utilizar. Eu posso selecionar do material que eu já tenho em sala de aula, mas eu posso pedir para eles trazerem de casa. Por exemplo, digamos que um dos brinquedos que eu vou confeccionar seja uma bola de meia. Então, eu posso pedir que eles tragam uma meia de casa, uma meia rasgada mesmo, não tem problema, uma meia velha. Né? Desde que esteja limpa, que não esteja com chulé, para manusear em sala de aula. Né? Então, esse planejamento, mais uma vez, envolve todas as crianças, envolve tempo para a professora. E a confecção em sala de aula, ela tem que ser feita com muito cuidado. Né? Aqui eu botei, olha, bola de meia, boneca de pano, jogos diversos. Né? Daqui a pouco eu vou ler um livro aqui com vocês que aparece outro brinquedo aí infantil, que já foi muito utilizado. Peteca, por exemplo, não é difícil fazer uma peteca. Então, quais são os brinquedos que podem ser feitos? Né? Mais uma vez, eu trago uma outra informação aqui no YouTube da Associação Educativa Livre em Roda. Lá há um vídeo com a professora Mônica Vieira ensinando a fazer a boneca a Baiomi. Quem quiser pode usar. E é interessante porque a Baiomi, além de ser uma boneca que tem toda uma história acerca da presença dos negros aqui no Brasil e de como eles foram escravizados, tornados escravos, né? Além disso, a Baiomi é uma boneca muito fácil de se fazer, porque são com panos que são rasgados, não precisa nem de tesoura, porque a história da Baiomi é isso, ela foi feita, né, no transporte pelas mulheres que vinham, né, nos navios negreiros, para que as crianças pudessem ter alguma coisa para brincar. Então, elas rasgavam as roupas delas, tiravam pedaços de pano, né? Então, não precisa nem de tesoura, não precisa de linha, e, ao mesmo tempo, tem uma história muito bonita por trás, que é uma história de resistência, uma história de resiliência, uma história de luta pela sobrevivência, que pode ser contada no momento em que essa boneca estiver sendo feita em sala de aula. Então, lá nesse vídeo, Mônica explica isso também, que eu estou falando aqui para vocês, e mostra como fazer uma Baiomi. Então, é uma atividade que pode ser feita, tá certo? Além de todos os outros brinquedos que já foram mencionados aqui, que podem ser feitos. E as brincadeiras que podem ser brincadas, que eu estou falando de brinquedos e brincadeiras. Né? Bom, uma atividade de linguagem oral. Cada aluno fará entrevista com pessoas mais velhas, né, que já estavam lá explicitadas e agora eu repeti. Uma atividade de linguagem não verbal, e agora envolvendo o trabalho com o corpo, dependendo do tipo de brincadeira que seja. Né?
pode ser brincar aquela brincadeira e pode ser, primeiro, o desenho daquela brincadeira. Então, desenhar a brincadeira e brincar aqui, linguagem verbal e não verbal. E uma atividade de linguagem escrita, tá? Aí, a produção de lista dos brinquedos confeccionados. Então, nós confeccionamos vários brinquedos. Agora, vamos fazer aqui uma lista no quadro, quais foram os brinquedos que foram confeccionados. A produção das brincadeiras de uma lista das brincadeiras que não existe mais hoje. A produção de uma lista das brincadeiras preferidas da turma. A escolha de uma brincadeira e a produção de regras daquela brincadeira para serem brincadas, né? Aí, no livro de artes, na página 39, eu coloquei da 39 a 39, é ótimo. Aí, eu vou te falar. Deixa eu ver aqui qual é a página. Da página 36 a 39, tá certo? Da página 36 a 39 do livro de artes, há algumas brincadeiras com as regras dessas brincadeiras tradicionais. Então, tem o pega-pega, tem coelhinho sai da toca, tem amarelinha, né? Tem o jogo de pedrinha, que eu não sei se vocês lembram da academia que a gente brincava. Então, tem umas brincadeiras aí de antigamente que hoje já não existe, tem outras brincadeiras que eu acho que ainda se brincam hoje, e aí pode ser feita, a criança pode produzir essas regras de outras brincadeiras, inclusive a partir de um modelo que o professor pode apresentar, tá? Bom, aí o que é que eu estou propondo, na verdade? É que haja, né, após a produção desse material todo, haja uma produção, uma exposição de todo esse material, dos desenhos que foram produzidos ao longo do projeto, dos brinquedos que foram confeccionados, das listas que foram produzidas, se as entrevistas foram gravadas, ficar em áudio lá para ver. E aí sim, né, como coroamento mesmo, eu estou propondo, do ponto de vista da atividade escrita ainda, de linguagem escrita, a produção de um convite. Tá certo? Veja que eu já estou entrando agora num outro gênero. Já saí da lista, que foi trabalhada tanto, estou entrando no outro, que é um convite. Essa produção aqui, né, de um convite, o planejamento todo vai ser feito com os alunos e os professores. Por exemplo, quem é que será convidado para participar da exposição? Onde é que essa exposição vai ocorrer? Se ela vai ocorrer na sala de aula, se vai ocorrer no pátio da escola, né? Se vai ocorrer em um outro ambiente, qual o dia da visita, qual o dia que as pessoas que vão podem visitar, qual o horário. Essa discussão, esse planejamento todo, veja só, ele vai preparando o aluno para as informações que não podem faltar num gênero como convite. Né? Então, se eu convido alguém para alguma coisa, eu tenho que dizer, ele está sendo convidado para quê? Mas se é para uma festa, eu tenho que dizer o local da festa, eu tenho que dizer o dia da festa e eu tenho que dizer o horário da festa. Né? Então, veja que, indiretamente, eu estou trabalhando com os elementos que fazem parte da estrutura desse gênero, sem necessariamente estar dizendo isso explicitamente ao aluno. Implicitamente, essa construção está vindo. Então, quando explicitamente ele for refletir sobre isso, ele já tem esses dados conscientes. Né? Então, é a questão do andaime. Né? Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, né? Do andamento, né? Em que as informações elas são dadas por etapas e, ao mesmo tempo, né? Como é que isso vai sendo construído aos poucos. Como é que você começa a construir desde o primeiro tijolo da casa, e não do último, né? Não tem como. Então, é isso que é fundamental. Né? É como é que eu vou consolidando uma estrutura mental de conhecimento nos alunos. Né? Por exemplo, um planejamento desse, a gente pode achar que é a coisa mais insignificante do mundo. Para a gente é realmente, porque nós já temos esse conhecimento, que nós já sabemos que um convite se faz assim, que o convite não podem faltar elementos como horário, local e data. Esses são elementos que não podem faltar no convite.
né? Nós sabemos disso, mas a criança não sabe. Então, é esse trabalho que é importante, né? Esse trabalho de como se configura esse gênero, sem precisar dizer, olha, vamos trabalhar com gênero convite, olha, o gênero convite tem essa estrutura. Não, não precisa, principalmente com as crianças ainda nessa fase. Quando você está refletindo num outro momento da etapa da escolaridade do aluno, quando você está refletindo sobre isso, aí é que você pode até dar nome às coisas. Mas você pode refletir nesse momento, né, com os alunos, sem precisar ainda dar nomes. Por exemplo, o professor pode redigir, né, algo desse tipo aqui. Uma primeira estrutura, né, em que estaria, nós, alunos do primeiro ano, concluímos um projeto, o nosso primeiro projeto. Gostaríamos que vocês conhecessem o resultado final do nosso trabalho. Venha visitar a nossa sala de aula. Olha só, aqui eu já estou dizendo que é na sala de aula. Estou dando uma informação, mas pode ser, venha, só simplesmente, venham nos visitar. Pronto. Aí ficaremos felizes com sua presença. O que iria colocar agora? Dia, qual dia? Horário, local. Veja aqui, essa é uma estrutura básica, né, de um convite que o professor pode trabalhar sistematicamente planejado com os alunos. E aí, sim, no final, se esse planejamento, os alunos ainda não têm condições, por exemplo, de escrever para sistematizar esse texto final, o professor vai e serve de escriba. O escrito final vai ser feito, o professor pode, né, distribuir depois com cada um que levará o convitinho para casa, dependendo das condições da escola para produzir esse material. Não é? Aí depois, essa sistematização, como eu estou dizendo, pode ser feita pelo professor ou, se a turma decidir, né, convidar a família, por exemplo, e já souber escrever alguma coisa, né, o professor pode deixar até só esse espaço aqui, em cima, para colocar aqui o nome do aluno, fulano de tal. Né? Eu não sei se está dando para ver, onde eu estou passando o cursor, mas enfim. Aqui, fulano de tal. Né? O nome do aluno, desculpa, o nome do convidado. O nome do aluno é o nome do convidado. Mãe, pai, avó, ou então o nome mesmo da mãe, do pai, do avô, colocado aqui em cima, tá certo? Do convite, fulaninho de tal. Tá? E aqui os outros elementos. Depende se os alunos já têm condições, sim, se não, o professor sistematiza. E aí não precisa colocar aqui um nome específico, poderia só colocar pais, poderia só colocar mães, ou então família, né? Depende de como vocês preferem, né? Família, nós dos alunos total, ou então colegas da turma do segundo ano, aí não seria um convite individual, seria um convite para a turma como um todo. Olha, essas são etapas de planejamento. Então, como isso vai ser executado depende, né, da possibilidade, né, que vocês terão em sala de aula, tá certo? Bom, aí o que acontece? Vamos adiante. O modo, aí, olha o que eu coloco aqui no final, só um lembrete. O modo como ocorrerá a exposição também será alvo de discussão e planejamento da turma. Há uma boa sugestão no livro didático de artes, na página 22. Ela precisa, evidentemente, ser adaptada, tá certo? Mas é uma sugestão boa, vocês podem recorrer a essa informação que já tem lá no livro de artes e adaptar. Por quê? Porque essa exposição, ela precisa, se vocês vão fazer uma exposição na sala de aula, quem é que vai organizar a sala de aula? Como esse material vai estar exposto? Né? Como é que os alunos vão se posicionar, inclusive, para apresentar o trabalho para os pais ou para outros colegas? Eles vão falar sobre o que produziram? Eles vão falar sobre o projeto? Veja que essa é uma etapa que vai demorar muito tempo para esse planejamento, inclusive para que cada aluno fique responsável por algo. Por exemplo, alguns alunos vão ficar responsáveis por falar das listas dos brinquedos, outros de como foi produzido os brinquedos, outros de como foi feito. É digamos assim, é um momento em que, dependendo das situações, cada professor pode fazer maravilhas. Como é que a sala vai estar enfeitada? Como é que as coisas vão estar indicadas? Vai aparecer um nome lá? Né? Esses são outros processos que têm que ser pensados, tá certo?
Bom, então, esse foi o projeto como um todo, tá? Aqui, no final, eu estou mostrando o produto final, tá certo? Momento de coroamento mesmo, de apresentação dos produtos que foram feitos ao longo do projeto, tá? E aí, o que é que eu estou pensando aqui? Que se, por exemplo, se as professoras da área rural, que trabalham com o projeto Livre em Roda, ou mesmo outras da área urbana, quiserem desenvolver um projeto, a Livre em Roda pode disponibilizar livros, ou então pode ler. Por exemplo, Patrícia, que trabalha com as professoras da área rural, poderá, durante o desenvolvimento desse projeto, levar esses livros para ler com os alunos. E aí nós faremos um outro projetinho de trabalho com esses livros na sala de aula. Por exemplo, que livros poderiam ser trabalhados num projeto que tem como tema a criança e seus entornos? Por exemplo, O Trenzinho de Nicolau, de Ruth Rocha. É um livro que dá muito bem, que cai muito bem com essa temática. O Menino e o Muro, de Sônia Junqueira, é outro livro que também se adapta tranquilamente à temática desse projeto. Na Roça, de Mary França e Eliard França, O Carrossel, de Mary França e Eliard, Yara, de Maria Botelho. Então, por exemplo, no mínimo esses 5 livros, se esse projeto durar, por exemplo, um mês, durante esse mês, digamos que com as professoras da área rural, Patrícia poderia ler esses livros com as crianças. Enquanto vocês estavam The recording has stopped. Enquanto vocês estavam fazendo outros projetos, ela estaria lendo, né? No dia em que cabe a Livre Roda e as escolas, ela leria esses livros. Tá? Então, veja, que eu estou tentando aliar também o trabalho da Livre Roda com o trabalho que poderá ser feito em sala de aula, que eu acho que é isso que é importante. É a gente tentar casar essas atividades e somar. Nós não queremos dividir, é somar. Né? Podemos até multiplicar. Bom, por aqui eu ficaria. Aí eu queria que vocês pensassem o seguinte: num projeto como esse, até mesmo para a gente discutir, depois eu tenho um livro para ler para vocês, mas primeiro eu queria discutir isso aqui. Num projeto como esse, que habilidades e que competências foram ou serão desenvolvidas durante a execução? O que é que vocês acham? Pensem um pouco aí e me digam. Pode falar. A oralidade, para os menores, coordenação motora, pode se desenvolver também a socialização das crianças, de deficiência física, naquela parte que você fala sobre aquela atividade do dia daquele texto. E aí a gente pensou já nesses projetos, já para essas crianças, porque tudo que você leu naquele texto acima estava partindo daqui, né? Tudo que você leu, a gente já pensou em trabalhar com as crianças deficientes físicos, mental, nesse parquinho, justamente depois de trabalhar esse texto. Aí seria mais na prática. Isso. Exatamente. Eu acho que principalmente a questão da socialização aí está muito presente, né? Todas as outras atividades, daqui a pouco eu posso até mostrar algumas das habilidades que eu identifiquei também, tá certo? Mas eu queria ouvir mais ainda, se alguém se dispuser. Utilizar ao próprio texto grafia correta de palavras, né, conhecida como estruturas silábicas, já dominadas letras de início de frases e substantivos, próprios, segmentação entre as palavras, né? Pontuação, entre outros. Isso, exatamente. E é interessante que, eu não sei quem falou agora, não deu para ver o nome, mas é interessante porque nem a questão da pontuação eu toquei em nada, né? Mas como é interessante, por exemplo, na elaboração do convite, a pontuação ali vai ser muito importante, não é? E implicitamente esse conhecimento vai ficando. O que mais? Alguém mais? Não?
Não, acho que foi isso mesmo. Foi Joselita e Priscila que falaram agora. Ah, sim, Joselita e Priscila, tá certo. Obrigada, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns do que eu tirei para ver se vocês concordam ou não, tá certo? Por exemplo, do ponto de vista das competências, porque, como eu falei no início, as competências sempre são algo mais abrangente, está no nível menos concreto do que as habilidades, e, ao mesmo tempo, a competência é algo que se constrói ao longo de muito tempo. Eu não posso pensar numa competência, por exemplo, que seja imediata. Ela sempre é uma construção de longo tempo. Então, veja só, eu pensei aqui como competência, eu tirei lá da BNCC, viu? Eu não inventei nada aqui, nisso aqui que eu estou tirando. Então, pensei como uma competência que foi trabalhada, foi valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o espaço físico, social, cultural, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Aí você pode dizer, gente, mas isso é muito... Não está vendo que uma criança de 6 anos não vai aprender isso? Eu estou falando de competências que serão construídas ao longo de muitos anos. Esse é um comecinho, esse é um início, né? No momento em que a gente vai mostrar, por exemplo, aquelas questões que, não sei se foi Priscila ou foi Joselita que falou sobre a socialização e a utilização desses conhecimentos, socializar esses conhecimentos historicamente construídos, veja que está dentro dessa competência, tá? Mas é algo que vai sendo construído pouco a pouco e que, às vezes, a gente nem percebe que está fazendo isso, né? Depois, uma outra competência, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visomotora, com libras não aparece aí, mas a escrita, a corporal, visual, sonora, digital, bem como conhecimento da linguagem artística para se expressar e partilhar informações. Ora, vocês vejam que, além disso, a gente utilizou a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem verbo-visual, a linguagem manual, a confecção, a arte, a confecção de brinquedos, né? Valorizar a diversidade de saberes e vivências. Por exemplo, há crianças que com certeza vão falar de brincadeiras ou de história do seu nome, que o outro vai começar a rir. Então, como é que a gente pode trabalhar também, né, essa ideia de tentar valorizar a diversidade e, ao mesmo tempo, reconhecer o outro como diferente, mas, ao mesmo tempo, incluir esse outro, né? E não distanciar-se. Então, essa é outra atividade, essa é outra competência que me parece que está também presente nesse projeto. Agora, mais especificamente, eu vou ler aqui as habilidades. Eu tirei todas lá da BNCC, tá certo? Reconhecer que textos lidos são escritos da esquerda para a direita e de baixo para cima. Vocês podem dizer, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio para a gente. Para a criança, não. Se ela não tem o hábito, a convivência com pessoas que estão a todo momento usando a escrita e o texto escrito ou escrevendo manualmente, coisa que hoje já é mais rara, ela não vai ter esse reconhecimento imediato, tá certo? Então, isso é importante. Nesse texto, no momento que eu estava dizendo assim, a professora pode pregar a lista no quadro, numa folha de papel 40 ou numa folha de cartolina, e ler apontando, mostrando que se escreve da direita para a esquerda, de cima para baixo e não de baixo para cima, né? Escrever espontaneamente ou por ditado, palavras e frases. A professora pode trabalhar essa questão. Por exemplo, a escrita da primeira letra, a escrita do nome, né? A escrita espontânea, a escrita que já começa a entrar numa ordem mais da escrita alfabética e assim por diante. Observar escritas convencionais, comparando com outras escritas importantes, como é que se diz? Com outras escritas não convencionais, né? Isso é algo que vai dando ao aluno essa dimensão que diferencia a letra do desenho da letra, né? Que diferencia a letra do desenho, que ainda não é letra, e assim por diante. Reconhecer o sistema da escrita alfabética, né? Por exemplo, quando a gente estava falando na letra inicial de cada nome, no ordenamento da lista
dos nomes dos alunos. Ler e compreender em colaboração com a criança e com a ajuda do professor, um poema, outros gêneros que o professor pode ir fazendo. Planejar e produzir, né? Essas listas, esse instrumento de montagem, essas regras, tudo isso são, olha, tem desde habilidades que estão no nível mais elementar, do que eu chamei primeiro, não sei se vocês estão lembradas, daquele nível da representação, que é o nível do reconhecer, tá certo? Até e observar, até, olha, habilidades mais amplas que vão do planejar e produzir, estão vendo? Do ler e compreender, tá? Veja que mesmo com a criança do ensino fundamental, é possível trabalhar essas outras habilidades que, em princípio, nós imaginamos que estão só para o aluno lá do quinto ano, tá? Aqui eu tirei, inclusive, algumas habilidades que são para todas as séries, tá? Olha aqui embaixo, identificar a função social do texto que circula em campos sociais diferentes, por exemplo, na vida cotidiana, na escola, nas mídias, por exemplo, na rua, na comunidade, etc. Por exemplo, uma lista de brinquedos, onde é que ela vai circular? Uma lista de alimentos, onde é que vai circular? Uma lista de nomes, né? Há algumas atividades super interessantes sobre o trabalho. Eu acho que deu para vocês perceberem, inclusive naquela música lá, a primeira que eu coloquei, nome de gente e sobrenome, que eles mostram, por exemplo, a identidade da criança. Há uma cena lá em que aparece o registro de nascimento, né? Então, veja como é interessante. O registro de nascimento, como é que ele circula? A identidade, qual a função social, né, de um gênero, né, como esse. Então, há possibilidade imensas de ampliar ainda aquele projeto, né? Estabelecer expectativa em relação ao texto que vai ser lido, né? Por exemplo, com o levantamento do conhecimento prévio, com a produção de outros gêneros, com a recepção de outros, mais ou menos do que eu estava chamando lá daquele primeiro momento, né, como é que se diz? De preparação, de motivação, tá certo? Para a entrada num determinado texto ou numa determinada atividade. Localizar informações explícitas, identificar o efeito e sentido produzido por determinados recursos. Por exemplo, se ele faz um desenho de uma bola, né? Você pode identificar determinados recursos que podem ser utilizados ali para dar mais expressividade àquele desenho. Depende, né? Planejar o texto produzido, isso está bem claro naquelas atividades de planejamento que eu propus. Então, veja que eu tentei aqui trazer, a partir da BNCC, tá certo? Algumas habilidades que, num projeto como esse, estão sendo trabalhadas, né? A competência e habilidades. Então, de um modo geral, é isso. Eu não sei o que é que vocês acharam, depois eu queria saber mais a opinião de vocês sobre isso. E se eu tivesse aí, é claro que a gente poderia trocar um pouco mais de ideias, dialogar um pouco mais. Eu queria ouvir vocês sobre a viabilidade de um projeto e o que vocês já fazem desse projeto, que é claro, como eu disse desde o início, eu não estou partindo do princípio que vocês não sabem, nem estou partindo do princípio que eu estou descobrindo a roda. Não estou. Essa é uma metodologia bastante já desenvolvida, uma metodologia bastante já propagada, inclusive em vários cursos de formação de professor, dos quais eu participei como formadora, mas também dos quais eu participei no início da minha carreira, então não é algo novo, né? Mas eu acho, como eu disse no início, eu acredito muito na pedagogia de projetos. Eu acredito muito na metodologia, né, do projeto didático, porque eu acho que ele coloca o professor frente a determinados desafios que ele vai ter que dar conta para poder atingir os seus objetivos finais, que foram já planejados e que podem ser replanejados ao longo do projeto, e, ao mesmo tempo, ele permite, e eu repito agora o que eu disse no início, permite um processo de avaliação e contínua e de autoavaliação do professor mesmo. Quer dizer, o que é que eu estou fazendo, eu estou conseguindo ir até lá.
de planejamento e de replanejamento. Isso não deu certo, como é que eu posso planejar novamente para que isso venha a dar certo? O que foi que eu deixei de fazer, o que o aluno não aprendeu, que eu preciso retomar. Então, eu tenho a impressão que essa metodologia ela nos permite esse vai e volta, ela dá mais segurança ao professor. Porque qual o meu grande problema em relação às atividades do livro didático? A gente tem a impressão que elas são coisas estanques, muitas vezes, dependendo também do livro didático, né? Parece que ali caiu, fez aquilo, acabou, pronto. Aí você parte para outra coisa sem uma ligação, sem uma interligação sobre o conhecimento que se quer que o aluno adquira, sem uma avaliação de se o aluno conseguiu atingir ou não aquela meta estabelecida. Então, eu acho que essa metodologia ela permite um pouco mais de segurança no professor do ponto de vista da avaliação da aprendizagem do aluno, né? Ao mesmo tempo em que eu acho que dá segurança ao professor, sabe? Eu acho que dá segurança e tem uma outra coisa, por incrível que pareça, é que eu acho que essa é uma metodologia que dá menos trabalho, porque você faz um planejamento de longo tempo também, e você vai apenas avaliando, reavaliando, adaptando, mudando, mas você já tem um projeto que vai ser desenvolvido durante um mês, durante 2 meses, durante um bimestre inteiro ou um semestre inteiro, e você já tem as diretrizes de tudo que vai ser feito, né? Eu particularmente, eu sempre gosto de pensar assim. Eu nunca consegui dar uma disciplina sem que eu entregasse no primeiro dia de aula aos meus alunos um planejamento de todas as minhas aulas, aula por aula. O que é que a gente vai ver numa aula, noutra. Se eu tenho 15 aulas ao longo do semestre, ele vai receber o planejamento, pelo menos assim, estabelecido o que é que vai ser feito em cada uma. Embora chegue um dia que eu digo, olha, essa aula aqui não é suficiente para discutir isso, então a gente vai fazer outra. Mas eu replanejo, né? Eu reorganizo. Né? Eu acho que isso é fundamental, né? Para a gente ter um pouquinho mais de sossego também, sabe? Não é arranjar trabalho para o professor, pelo contrário, é sistematizar um trabalho que se torna mais agradável para o professor, principalmente no momento em que ele está vendo resultados, né? Eu acho isso fundamental. Eu sempre defendi que é preciso, que o planejamento é imprescindível, né, na vida da sala de aula, na vida de um professor, né? Da mesma forma que um engenheiro não começa uma obra sem que haja um projeto, o professor também não pode, né, começar um semestre sem que haja um projeto, sem que haja um plano, um planejamento. Eu acho isso fundamental. Enfim, dito isso, eu vou parar só um pouquinho para ver se vocês têm alguma coisa a dizer, senão eu teria uma leitura para fazer para vocês nesse final, e agradecer a presença de vocês. Obrigada, gente, bom dia para vocês, né? E mais uma vez, obrigada por me ouvirem. Amém.